passado, o Senhor se admirava com a falta de fé do seu povo, né, os nazarenos. Alguns domingos ele escolheu 12 e chamou para ficarem pertinho de si. Hoje, então envia esses 12 em missão, 2 a 2, porque são dois os preceitos da caridade, né? Amar a Deus e ao próximo. E ele enviou sem muitas provisões, né, para que eles aprendessem que enquanto a gente cuida das coisas de Deus, Deus provê o que a gente precisa. Portanto, precisamos estar perto de Deus para podermos ir em missão. Envia os apóstolos. Em primeiro lugar, a gente lembra, claro, dos bispos, né, os sucessores dos apóstolos. Depois dos padres, dos diáconos. Né, esses têm a missão muito especial de anunciar o evangelho com a própria vida e com palavras, enfim. Né? Mas será que só os padres têm essa missão de anunciar Jesus, de anunciar o evangelho? Bom, é lógico que não, né? A primeira leitura nos mostra isso. Enviou Amós, que era um pastor de gado, né? Cultivador de sicômoros. Não era um profeta, não era um sacerdote. Ele enviou Amós, enviou os 12 e enviou cada um de nós. E por que ele nos enviou? Porque ele nos escolheu antes da fundação do mundo, para que a gente seja santo e irrepreensível, né? O que dizia São Paulo na segunda leitura. Mas ainda tem essa mentalidade de que pregar, falar de Deus é coisa de padre. Já disse outras vezes, mas repito, é verdade. É verdade que um bom padre, um padre santo, anima os leigos. Pô, estamos aqui na paróquia do Vianney. Mas bons leigos também animam um padre, sabe? Se tem uma coisa que alegra o coração de um padre, é um leigo fazendo uma boa confissão, arrependido dos seus pecados, né, disposto a mudar. Ver um leigo rezando terço, contando como o seu colega, né, de trabalho começou a ir na missa depois que eles começaram, né, a falar, ele começou a perguntar da igreja. Ver os pais ensinando os filhos pequenos a rezar. Ver um catequista dedicado com seus catequizandos, um ministro visitando os doentes. E só para dizer o óbvio, olha, também desanima um padre, aquela pessoa que só reclama, nada de dor, de doença, de sei lá o quê, que quando aperta a coisa, também não vai na missa, não vai lá, né, ajudar no que tem para fazer. Outro que não quer participar de não sei o quê, porque o fulano de tal vai estar lá. Também não anima muito um padre não poder, por exemplo, ouvir confissão 15 minutos, 20 antes da missa, porque não tem ninguém que arrume a credência, o padre tem que ir lá, botar vela, não sei o quê. Olha, o Senhor enviou a todos nós, o seu povo, nós somos o povo de Deus, a igreja é o povo de Deus. Esse é o projeto de Deus para cada um de nós. Nos criou para comunicar o seu amor, a sua glória, para a gente viver unido a Ele, sermos felizes na terra e, bem, depois plenamente felizes no céu. Ele enviou Amós, que não estava acostumado a pregar nem a falar em público, e Amós foi. Correu o risco de ser mal compreendido, de ser preso, ser expulso, quem sabe morto. Enviou os 12 e eles foram praticamente sem nada. Correram o risco de passar fome, ter que dormir na rua, né, de serem mal compreendidos, presos, expulsos, quem sabe mortos. O Vianney, nosso padroeiro, foi mandado para uma pequena aldeia, onde praticamente ninguém era católico. Lá foi perseguido, caluniado. Não foram uma nem duas vezes que os padres, por exemplo, fizeram denúncias falsas do Vianney para o bispo. Uma vez, por exemplo, o bispo chegou a mandar, né, um interventor, uma espécie de interventor, para ir lá acompanhar o cura. O que fez o santo? Penitência, rezou por eles. Bem, alguns deles até se converteram depois, né? Começaram a seguir o Vianney. Outra vez começaram a dizer que ele tinha caso com mulheres, né, que iam se confessar. Bem, perseverou. Uma vez estava muito frio e ele distribuiu toda a lenha que ele tinha para o povo, né? Estava nevando na época. Ele tinha criado uma espécie de orfanato, né, chamada Providência. Quando ele se deu conta, ele não tinha mais lenha para as meninas, né, que moravam nesse orfanato. Também ele rezou e no outro dia de manhã tinha pilhas e pilhas, né, de lenha lá que apareceram. Ele perseverou. Ele não ficou reclamando, não ficou se lamuriando, se lamentando, nem foi embora e desistiu de tudo. Mas ele rezou, confiou no Senhor, seguiu o seu trabalho. E nós, né? O que nós temos feito para viver a nossa vocação? Para viver o envio que o Senhor nos deu? Para sermos santos lá onde o Senhor nos enviou? Nos empenhamos tanto para evangelizar quanto para trabalhar?
A gente tem aproveitado as tantas oportunidades que a gente tem para falar de Jesus, da igreja, anunciar a vontade e o plano de Deus. Ou a gente se cala, se omite, tem vergonha, medo de falar de Deus. Eu sou conhecido como católico onde eu vou. Temos muito católico cansado, gente. Já falei isso alguma vez também, desanimado. Ai, meu Deus, não pode, tudo, que coisa. Omissos às vezes, acomodados. Já o mundo não. O mundo está lá animado, cheio de energia, cheio de estratégia para fazer o dinheiro, o prazer e sei lá mais o que, o verdadeiro Deus reinante por aqui. Os pais têm anunciado Jesus para os filhos, estão sendo catequista deles, estão rezando com eles. Marido e mulher, vocês rezam juntos? Estão lutando para construir uma casa verdadeiramente católica, para construir a casa sobre a rocha? Ou estão cansados demais do trabalho para rezar, para ir à missa? Os jovens católicos, estão atraindo outros jovens para serem católicos também. Aquilo que eu tenho, tanto reclamo na igreja, o que eu faço para resolver, para melhorar isso? Eu sou só um reclamador de plantão. Nós somos os profetas de hoje. Nós somos os enviados do Senhor para hoje. Nós temos que fazer o mundo melhor, mais católico, não fazer a igreja mais mundana. Nós temos que mudar o mundo, não o mundo nos mudar. Coragem, coragem, meus amigos. Antes do Senhor criar o céu e a terra, antes de Ele criar as montanhas, as árvores, os pássaros, os rios, Ele já sonhava com a gente. Tinha um plano de nos criar, de te criar. Antes que o sol e a lua brilhassem belos lá no céu, o Senhor já pensava em ti, já te queria. Muitos aí não sabem disso e só vão saber se tu e eu perseverarmos, tivermos coragem de ir até eles, enviados por Deus, como o Senhor quer. Ele nos envia, Ele nos sustenta e nos capacita. Que Nossa Senhora nos ajude e que Deus nos abençoe. Amém.